Gravando. Vamos aí. Então tá, hoje a gente vai continuar a falar das bacterioses. Eu tô com o chat aberto aqui no celular, então qualquer coisa, mandem mensagens aqui. Espero que vocês tenham feito os exercícios de virose até hoje. Eu acho que, não sei se todo mundo viu, se todo mundo fez. Acho que não, mas espero que vocês tenham feito. Quem não fez, faz. Não tem problema estar atrasado, não, só faz, que é importante. E então, tá, segunda aula de bacterioses. Hoje, na aula passada, né, semana passada, a gente acabou com difteria, certo? Eu tinha falado que a vacina é tríplice viral, tinha falado errado, é tríplice bacteriana, já voltei aqui, já consertei. Então, difteria dá essas placas assim na garganta de bactéria mesmo, é o que elas fazem ali, pus, etc. Outra doença, então, que a gente vê que tem a vacina da tríplice bacteriana é a coqueluche. Coqueluche eu coloquei 2 estrelas, não creio que caia muito não, mas é importante vocês pelo menos saberem da vacina e tudo. Ela é muito conhecida como tosse comprida, tosse longa, porque geralmente ela é uma doença que ela não passa rápido. Geralmente quando a gente pega gripe, uma semana depois a gente está bem. Mas coqueluche não, a gente fica por muito tempo. Eu coloquei aqui embaixo, dura aproximadamente 30 dias. Então você fica um mês ali tossindo e às vezes nem dá vários sintomas muito graves, né? Mas às vezes só tosse ali por muito tempo. Pode ser que dê alguns sintomas mais graves. Então, coqueluche, também chamada de tosse comprida, para quem entrou aí agora, é a primeira doença que a gente vai ver hoje, é transmissão pelas vias aéreas, do mesmo jeito, né? Tosse, normalmente, é transmissão pelas vias aéreas, né? Vacina tríplice bacteriana, sintomas, tosse seca e persistente, acho que é o principal disso. Tipo assim, coqueluche, vocês têm que lembrar de tosse e uma tosse persistente que dura muito tempo, a pessoa fica muito tempo com essa doença, mas que normalmente ela não é uma doença que causa muitos problemas, não. Não tem muitos problemas graves com ela, não. Ela passa depois de um tempo, né? Tratamento com antibiótico normal. É isso. Pode também causar febre, cianose, que é a pessoa, não é assim, mas é tipo ficar azul, mas é porque por falta de oxigenação do corpo ali, por falta de não consegue respirar direito, então causa cianose. E prostração, o que a gente fala prostração é quando a pessoa, sabe quando você fica doente, você fica muito mal, você fica de cama, você não consegue sair da cama, você não consegue mexer direito, tá tudo doendo. A gente chama isso de prostração. É esse sentimento de que tá doente mesmo, sabe? Prostração. Então, próxima doença. Próxima doença, ela é famosa, né? É tétano. Muita gente conhece. Todo mundo fala quando vai brincar, quando é criança, vai brincar descalço. Fala, não fica descalço, senão vai pegar tétano, alguma coisa assim. Por quê? O que que acontece? A gente viu, eu falei para vocês no início, que existem vários tipos de bactérias, várias bactérias que respiram de várias formas diferentes e tal, que conseguem seu alimento por várias formas diferentes. A bactéria do tétano, ela é uma bactéria anaeróbia estrita, que significa ela respira sem oxigênio e somente sem oxigênio. Então, onde tem oxigênio, ela não sobrevive, ela morre. Então, geralmente, ela vai estar, a gente vai encontrar esse tipo de bactéria em, em ferrugem, ferro, enferrujado e tal, porque ali uma sujeira, coisas sujas, geralmente, às vezes, não somente ferro enferrujado, né, é o mais comum a gente falar de ferro enferrujado, mas qualquer coisa que esteja suja, muito suja, e aí que pode cortar, né? Porque precisa cortar para poder transmitir, pode ter ali tétano, porque essa sujeira vai
encobrir, né, a bactéria para ela não entrar em contato com o oxigênio. Basicamente é isso. Ela não pode entrar em contato com o oxigênio, senão ela morre. A anaeróbia estrita. Estritamente, ela só respira sem oxigênio. Se tiver oxigênio, ela não consegue respirar. Então, por isso que geralmente ela é encontrada em lugares sujos, né? Uma superfície muito limpa, ela não vai ter, ela vai expor a bactéria ao contato com o oxigênio com muita frequência. Então, ela não vai conseguir sobreviver. Geralmente, então, a transmissão acontece quando a gente se corta com um objeto sujo. Geralmente, a gente fala, né, é muito comum prestar atenção em prego enferrujado. Quando a gente fura, a gente está andando descalço e fura o pé com um prego enferrujado, igual eu falei, ela não pode entrar em contato com o oxigênio. Então, essa bactéria precisa ser um corte profundo. Não é um cortezinho qualquer que vai fazer você pegar tétano. Geralmente são cortes profundos com objetos sujos, muito sujos. Muitas vezes objetos enferrujados. Sintomas. O tétano, ele vai causar alguns sintomas. Olha, eu acredito que sim, mas não necessariamente. Tipo assim, porque você tem que pensar que, sei lá, um acidente de trânsito, geralmente você vai é, se cortar com o vidro do carro. O vidro do carro geralmente não está muito sujo. Ele está bem limpinho ali. O que disso de acidente de trânsito? Às vezes, às vezes também em moto, às vezes você pega. Aí ele tem que tomar a vacina. Essa vacina é muito importante, porque a gente vai ver os sintomas dela. Não é uma doença bobinha, não. Ela é uma doença que causa uns sintomas bem pesados. Mas eu imagino que sim. Tipo assim, um acidente de trânsito, sei lá, de moto, a pessoa cai, rala o joelho, acaba se cortando ali no chão, na sujeira do asfalto e tudo. É possível. Eu imagino que sim. Então, tá. Sintomas? Pois é, imagino que sim. A gente geralmente fala em questão de prego mesmo, porque é o mais comum, né? É mais comum, às vezes, em construção, criança tá brincando em construção descalço, então, perigoso, porque pode ter prego, mas também não só prego, pode ter, sei lá, um tijolo quebrado ali, um vidro quebrado que tá ali no chão sujo, pode ter a bactéria que causa tétano. Então, sintomas, a gente vai ver que essa bactéria ela vai causar uma rigidez nos músculos muito grande e espasmos. Espasmos são contrações involuntárias. Então, do nada a pessoa vai lá e o braço dela contrai, ela mexe, ela dá uma trancada, assim, sabe? Espasmos e rigidez. Os músculos ficam contraídos, muito fortes. Dependendo do estágio, já ouvi falar disso, tipo assim, dependendo do estágio, se estiver muito avançada, essa contração pode ser tão forte que pode chegar, sei lá, quebrar um osso, de tão forte que é. Não qualquer osso, né? Porque o osso é uma estrutura muito rígida. Mas só para vocês terem uma noção, né? Isso é em casos muito extremos. Geralmente a pessoa vai no hospital e trata a doença antes de chegar nisso, né? Mas ela vai causar essas contrações, vai causar essa rigidez nos músculos, então, às vezes, até nos músculos da garganta, vai ficar com dificuldade de respirar. A pessoa pode ter febre, sudorese, hipertensão e taquicardia. Sudorese é a pessoa suar muito. Hipertensão é a pessoa geralmente não é o coração está batendo muito rápido, a pressão nos vasos sanguíneos aumenta muito. Taquicardia seria o coração bater muito rápido, né? Então, frequência cardíaca, frequência de batimentos está maior do que o normal, é a taquicardia, e hipertensão é a pressão do sangue nos vasos sanguíneos está também alta, né? Muito alta. São problemas sérios, são problemas sérios. Isso aí, ela precisa ser tratada, por isso que fala-se muito sobre a vacina do tétano também. Quem não está com ela em dia aí, favor tomar, porque os sintomas dela não são muito bobinhos, não. Mas a vacina está aí no SUS, de graça, só você ir lá e tomar, então não deveria ser um problema, né?
A vacina é a tríplice bacteriana também. Então, próximo. Mas eu acho que tem a do tétano sozinha depois, se eu não me engano. Próxima doença, doença do rato, leptospirose, que ela chama. É muito comum, acho que todo mundo já ouviu falar. Tipo assim, acho que eu não conheço ninguém que pegou já, mas todo mundo já ouviu falar dessa doença, né? É, é uma doença transmitida pela urina do rato, de um rato contaminado. Então, ratos são um problema de saúde sério, né? Onde tem rato pode ter essa doença. Ela não é uma doença bobinha. Também ela é uma doença que causa muita náusea, muitos vômitos, muita diarreia, febre, dor muscular, cefaleia. Cefaleia, eu não sei se eu já falei isso com vocês. Cefaleia é dor de cabeça, tá? É dor de esse termo, vocês não se assustarem, é dor de cabeça. Mas vocês não precisam, sei lá, se alguém perguntar os sintomas, você não precisa falar cefaleia, você pode falar dor de cabeça tranquilo. Só pra vocês saberem que existe esse outro termo para falar de dor de cabeça. Não tem vacina para leptospirose, mas então a prevenção dessa doença ela vai se dar por controle de animais mesmo, controle dos ratos. E uma coisa séria que a gente tem que prestar atenção é enchente. Geralmente, então, quando tem enchente, né, essa enchente vai ter ali urina de rato, onde o enchente passar vai levando ali. Então pode ter a bactéria que causa a leptospirose na água da enchente. Então por isso que é importante. A enchente é um grande problema não só pelo que causa na vida das pessoas, né, pela casa e tudo, mas também pela questão da leptospirose. É uma forma de transmitir essa doença muito fácil. Essa bactéria entra ali na água das enchentes e pode contaminar qualquer um que entrar em contato com essa água. Então, se tiver uma enchente, não, que eu saiba não. Que eu saiba não é com feridas, é só tipo contato com a urina mesmo, contato ali da pele com a bactéria, que pode ser diretamente com a urina, né? Ou pela água das enchentes aí, igual eu falei. Então, se vocês tiverem alguma situação de enchente, por favor, não entrem em contato com a água. Evitem isso ao máximo. É óbvio que, tipo assim, a gente vê várias situações que a pessoa não tem muita escolha, né? E é muito triste isso. Mas, se você tem, não entre em contato com a água. É, Então, enchentes, período de enchente, geralmente no verão, a gente vai ver mais casos de leptospirose, porque verão no Brasil é a época de chuva, né? Maior parte do Brasil é época de chuva. Então, duas doenças aí que a gente vê mais comuns no verão. Já falei há muito tempo, dengue, né? Chuva, acúmulo de água, proliferação do mosquito, proliferação da dengue e leptospirose por causa das enchentes. Tudo certo? Não tem vacina e controle de roedores também, né? Já falei disso. Importante controlar esses ratos. Próxima doença. Ah, queria voltar aqui e falar uma coisa que vai valer para como sintoma náusea, vômito e diarreia. Vômito e diarreia. Esquece náusea. Vômito e diarreia. A pessoa que tiver com essa doença, ela provavelmente vai sofrer de desidratação. Porque quando você vomita e quando você tem diarreia, você perde muito, 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 muito líquido. Se você perde muito, você desidrata. Então, geralmente o tratamento, né, vai ser, como eu falei, a maioria dos tratamentos dessas doenças bacteriosas é com antibiótico, mas é importante tratar os sintomas. Então, óbvio, da mesma forma que quando você está com febre, você toma ibuprofeno para abaixar a febre, independente da doença, se você tiver diarreia e vômito, você vai tomar soro. Não soro não necessariamente soro na veia, né, que eu estou falando, é soro fisiológico mesmo. Tem que tomar cuidado, prestar atenção com desidratação. Desidratação é a coisa mais séria e geralmente é o que mata com essas doenças, né? Tipo assim,
Se você não se atentar a isso, geralmente o que mata nessas doenças é mesmo a desidratação. Se você não está hidratado, nem seu corpo tem como se defender direito do antígeno, da bactéria ou do vírus ou qualquer coisa que seja. Então, cólera é a próxima doença. Cólera é uma doença, igual eu falei, que causa diarreia severa, severa, causa vômitos, fezes líquidas e brancas e causa, obviamente, como eu falei, fezes, diarreia e vômito, vai ter desidratação ali como sintoma. Cólera, diferente ali da leptospirose, embora tenha uns sintomas aí parecidos, né, que é de diarreia, vômito e tal, a cólera ela vai ser transmitida por alimentos e pela água contaminada. Então, é uma questão de saneamento básico. Onde tem saneamento básico, é raro a gente ver surtos de cólera, né? A cólera, eu estava até vendo isso na faculdade esses dias sobre epidemiologia, de como que a cólera foi importante para desenvolver a epidemiologia na Inglaterra, porque tinha esse surto dessa doença na Inglaterra, e aí um pesquisador chamado John Snow, ele resolveu estudar ali os casos, as regiões que estavam tendo essas doenças, para tentar descobrir por que que as pessoas pegavam a doença, porque isso é muito antigo, né? Nem não é na Inglaterra ontem, é na Inglaterra há muitos anos atrás. Então, as pessoas não sabiam como que contaminavam com essa doença e não tinha saneamento básico, né? Era esgoto a céu aberto. E aí, uma pessoa tem essa doença, tem diarreia severa, na diarreia, nos vômitos, essa bactéria vai ser eliminada, e aí, se entrar em contato com a água que o povo bebe, vai ter contágio, entendeu? É isso que acontece. Então, prevenção, saneamento básico. Tratamento, geralmente a gente vai tratar os sintomas, igual eu coloquei aqui, principalmente o sintoma da desidratação. É, essa doença matava muito antigamente, porque não tinha muito esse conhecimento, né? Geralmente o que levava realmente, igual eu falei, à morte é a desidratação. Hoje já se tem formas de tratar, de reidratar a pessoa e tal. Já temos um conhecimento maior, mas ainda é um problema. E eu coloquei aqui a vacina, a questão da vacina. Existe uma vacina, mas ela não é 100% eficaz. Se eu não me engano, ela não é disponibilizada pelo SUS. E geralmente as pessoas só são vacinadas nas regiões de risco. Por quê? Se você está numa cidade, na sua cidade tem saneamento básico em todos os bairros, não tem por que todo mundo ser vacinado contra cólera, entendeu? Saneamento básico. Se não tem, então é legal vacinar. Mas a vacina não é totalmente eficaz e vacina é uma coisa cara. A vacina é uma coisa cara para ficar dando para todo mundo se já tem saneamento básico. E o saneamento básico ele vai prevenir muitas outras doenças, né? Então, geralmente, as pessoas se preocupam mais, os governos se preocupam mais com saneamento básico do que vacina para cólera. É isso. E recentemente eu coloquei aqui dado extra, que talvez, sei lá, vai que cai, para vocês contextualizado nisso. Houve uma epidemia de cólera no Haiti. Então, eu acho que essa imagem é disso, tipo assim, referente a isso, a essa epidemia de cólera no Haiti. Haiti, a gente sabe que é um país muito pobre, infelizmente, então, em muitos lugares não vai ter saneamento básico. Próxima. Febre tifoide. Febre tifoide não é a mesma coisa que tifo. Depois a gente vai ver isso. Mas febre tifoide não é a mesma coisa que tifo. Ponto. Já ouviram falar em salmonela? É febre tifoide. Mesma coisa ali da cólera, né, que a gente viu, vai ser causada por falta de saneamento básico, por alimentos contaminados e água contaminada com a bactéria
E a bactéria, o nome, não é o nome científico, o nome científico tem salmonela, mas geralmente a gente só fala salmonela. É salmonela alguma coisa. Salmonela, então, é a bactéria que causa febre tifoide. Geralmente as pessoas também chamam a própria doença de salmonela, mas salmonela é o nome só da bactéria. O nome certo da doença é febre tifoide. Coloquei aqui ovos e maionese, porque são alimentos, maionese, você sabe, né? São alimentos que, passei sem querer, que estragam muito fácil. Então, um ovo mal cozido, uma maionese estragada aí pode conter essa bactéria, geralmente. Então, é importante tomar cuidado com isso. Sintomas: dor de barriga, diarreia, inchaço do fígado e baço, falta de apetite, cefaleia, que é dor de cabeça, como a gente já falou, náuseas e vômitos. O que acontece? Essa bactéria ela entra, né, pela alimentação, pela boca, vai para o estômago, intestino e tal, só que ela pode chegar a entrar na corrente sanguínea. Se ela entra na corrente sanguínea, ela vai para outros órgãos, e aí por isso que eu coloquei aqui inchaço do fígado e baço. Não é, isso é um estágio mais grave da doença, quando ela já passou para outros órgãos. Não tem vacina eficaz contra a salmonela. O que resolve o problema da salmonela é preparar bem os alimentos, não ficar comendo. Coloquei aqui uma pessoa lavando um tomate, lavar bem a salada, lavar bem os alimentos e cozinhar bem os alimentos. Isso é o mais importante, não consumir alimentos estragados e tal. Além de, a gente vai, obviamente, como eu falei, se transmite por água, se a transmissão é pela água e alimentos contaminados, saneamento básico ajuda, sempre é bem-vindo. E se a pessoa tem sintoma de diarreia e vômitos, hidratar a pessoa é importante. Um grave problema que ela vai ter é o problema da desidratação. Sempre que vocês verem isso, não importa a doença, sempre que vocês verem diarreia e vômito, lembra de hidratação. Tem que hidratar a pessoa. Geralmente essas doenças também são causadas por falta de saneamento básico. Próximo. Gastroenterite. Gastroenterite, se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam. Mas tá, gastroenterite, ela não é uma doença em si, é igual meningite que eu falei, tipo assim, existem vários tipos de gastroenterite. Pode ser causada por bactéria. Então a gente vai falar aqui da gastroenterite bacteriana. É uma inflamação no intestino. Então essa inflamação ela pode ter várias causas. Muitas vezes ela pode ser causada por alguma bactéria. Geralmente a gente coloca gastroenterite como infecção intestinal, mas eu acho que não era essa a palavra que eu queria colocar. Mas sabe quando você come uma comida de caráter duvidoso? Quando você come um podrão, muito podrão, e depois no outro dia você passa mal e tal, tipo, dura um dia só, mas você passa mal. Geralmente é isso, é gastroenterite. A gente dá esse nome de gastroenterite. Porque esse alimento estragado aí, que você pode ter consumido, ou mal preparado, pode ter ali uma bactéria. E isso, gastro vem de estômago, intestino, vem de sistema gastrointestinal, sabe? Sistema, esqueci o nome, mas é digestório. É ali o sistema digestório. Uma inflamação do sistema digestório geralmente vai ser do intestino nesse caso, mas é, mas é isso. Espera aí rapidinho. Desculpa, gente. Voltando aqui. Voltar aqui no chat. Minha avó tava aqui em casa, ela tá indo embora. Mas tá. Vai ser isso então. O gastro vem do sistema.
sistema digestório, então vai ser uma inflamação ali no sistema digestório causada por alguma bactéria, por algum, geralmente é uma bactéria, né? Mas é isso, um alimento podre ou mal preparado ali. Geralmente não dura muito tempo, é aquilo lá, tipo assim, quando eu já tive algumas vezes, eu vomito uma vez, elimina o negócio, o problema ali e acabou. Às vezes a pessoa vomita várias vezes, a pessoa pode ter diarreia, pode ter náusea, fica com mal-estar, dor de barriga pra caramba, vômito, perda de apetite, não consegue comer enquanto tá com isso, até que o corpo consiga se livrar dessa bactéria que está causando essa inflamação ali. Então é isso. Transmissão, alimentos contaminados ou estragados. Quando a gente fala mal preparado, é isso. É tipo assim, quando na hora ali que a pessoa foi fazer o alimento, sei lá, não usou luva, ficou falando em cima, alguma coisa assim, falta de higiene mesmo. Próximo. Agora, acho que a gente já falou de todas as doenças que tem a ver com intestino, que causa diarreia e tudo. Agora a gente vai entrar em algumas doenças que a gente chama de IST. Antes era DST, agora a gente fala IST, que é uma infecção sexualmente transmissível. E a primeira que a gente vai colocar aqui é a gonorreia. Vocês veem que tá gonorreia aqui e na fotinha tá clamídia, mas é porque os sintomas são muito parecidos. Eu não achei um específico da gonorreia, mas são sintomas muito parecidos. A gonorreia é chamada também de blenorragia e ela vai se manifestar na pessoa com um corrimento purulento, que a gente chama. Purulento é tipo pus, um corrimento nojento ali saindo da uretra. Então, na mulher, mas no homem também, saindo da uretra ali onde a pessoa faria xixi, tá saindo um corrimento purulento, uma secreção ali que não era para estar ali, obviamente. Geralmente essa pessoa vai ter uma ardência a urinar, né? Não pode ter uma febre baixa, e em casos mais extremos, essa infecção ela pode se espalhar, principalmente na mulher, porque na mulher ali, né, tem os orifícios da vagina e da uretra são diferentes, mas eles estão muito perto, então a bactéria pode passar de um para o outro, pode acabar entrando no útero, no canal vaginal ou alguma coisa assim. A gente fala que é semelhante à clamídia, igual eu coloquei aqui. A clamídia, geralmente, pelo que eu vi, esse corrimento que sai, ele é mais branco, ele é menos. Ele é mais branco, mais. Não sei explicar. Mas é. Esse aí é bem feinho mesmo, sabe? Bem nojento. O outro é mais branco, é mais como se fosse um muco ali que tá saindo. Como eu falei, pode se espalhar para outras regiões. No homem, na mulher, principalmente, pode passar para o útero, pode passar para o canal vaginal ali, entrar no útero, e no homem pode acabar indo para o testículo. Isso é um grande problema, porque pode causar esterilidade. Se chegar no testículo, se chegar nos ovários, essa bactéria pode fazer com que a pessoa se torne estéril, não seja capaz mais de ter filhos, de se reproduzir. Isso é triste. As pessoas não querem isso. Então tá. Transmissão vertical, vertical, a gente fala disso, é de pai para filho. De pai para filho não, de mãe para filho, né? Pai não. De mãe para filho quando a mulher está grávida e pega clamídia, muitas vezes na hora, se não tratar, né, a criança pode adquirir essa doença até mesmo na hora do parto, sabe? Na hora de sair ali pelo canal vaginal pode pegar a doença e tudo. Então, a gente chama de transmissão vertical essa transmissão que é causada de mãe para filho, filho recém-nascido, ou o próprio feto ali ainda dentro do útero da mãe. Aí,
Tipo assim, essa doença ela geralmente acomete ali, mas ela pode acometer outros lugares. Se pode acontecer esses sintomas que a gente falou, dessa ardência, dessa secreção, desse corrimento aí, na boca também, no ânus, depende do lugar que foi contaminado, né? Mas normalmente é na genitália. Próxima, sífilis. Sífilis é uma outra doença. Ah, doença sexualmente transmissível, todas elas, infecção sexualmente transmissível, todas elas a gente vai ter ali a mesma situação de prevenção, que é se a pessoa tem uma vida sexual ativa, né, tem vários parceiros sexuais, não tem, né, não é casado, ou sei lá, vocês entenderam. A única forma de prevenção é, o uso de preservativo. Não existe outra forma de se prevenir. E, né, se a pessoa sabe que está com a doença, vai fazer o tratamento. Sífilis é mais ou menos a mesma coisa. Mas é uma infecção sexualmente transmissível, então, né, transmitida a partir do sexo. Só que diferente da clamídia e da gonorreia, igual a gente falou, ela vai causar umas feridas, umas ulcerações. Úlcera é uma feridinha mesmo. Úlcera pode ser ter úlcera em vários lugares. Ulcerações, uma feridinha firme, ele faz uma casquinha, igual eu coloquei aqui na mão. Isso é um caso quando sai, né, dos órgãos genitais, ou da boca, ou do ânus, onde quer que seja, e começa a ir para outras partes do corpo, é uma fase grave dessa doença. E isso demora anos para isso acontecer. Se a pessoa não tratar, se a pessoa tem essas feridas e ela não trata, depois de anos isso pode começar a acontecer de, de começar a ter essa manifestação, essas feridas aí por outras partes do corpo, na mão, nos braços, qualquer lugar da pele, e até mesmo nos órgãos internos da pessoa. Então, então é grave. Se chegar nesse ponto, é muito grave, pode ter vários problemas. Principalmente não pelas feridinhas na pele, né, mas pelas feridinhas internas mesmo. Igual eu falei, pode se espalhar para outros tecidos, outros órgãos, outros sistemas. Não é restrita ao sistema, aos órgãos genitais, mas começa ali. E depois de anos, se a pessoa não tratar, se espalha para o resto do corpo todo. Existe tratamento. Só a pessoa fazer o tratamento direitinho, bonitinho. Não tem vacina, nem gonorreia. Botulismo. Aí agora a gente já entrou em uma bactéria um pouquinho diferente. Coloquei 5 estrelas, eu nem lembro quando que eu coloquei aqui. Ultimamente eles estão gostando de IST, então eu coloquei 4 para as duas aqui. Eu não falei muito da clamídia, mas é a mesma coisa aqui, só que com talvez uns sintomas um pouquinho mais leves. Principalmente no que diz respeito a escorrimento purulento da uretra, que é um pouquinho mais leitoso, mais. Não sei, não sei se eu consegui explicar direito, mas é menos denso, sabe? Eu não peguei foto certinha do negócio porque, né, ia ser um pouquinho complicado ficar mostrando as fotos. Mas acho que dá para entender. Se alguém tiver curiosidade, pode pesquisar também. Mas tá, botulismo, acho que tá acabando. Botulismo é a última. Botulismo, gente, é, é o que é usado para fazer botox mesmo, igual eu coloquei aqui na imagem, uma mulher fazendo botox. O que é o botulismo? O botulismo é uma doença que vem de uma bactéria, e essa bactéria geralmente ela está em alimentos, a gente come ela. Então, quando a gente vê um alimento, uma comida enlatada, e ela está com a embalagem estufada, não comam. Não comam. Se a embalagem estiver estufada, você não come. Porque geralmente é por estar estufada, porque ali dentro tem alguma bactéria e ela está respirando ali, está produzindo gases, e por isso que ela estufa.
A bactéria que causa o botulismo, ela libera uma toxina que a gente chama de toxina botulínica. Essa toxina botulínica, ela causa um enrijecimento dos músculos também, onde ela entra em contato, paralisa o músculo. Então, se você come, imagina só, se você come uma comida enlatada que tem essa toxina botulínica ali, essa toxina ela vai paralisar os músculos da sua garganta, vai fazer eles ficarem rígidos e podem causar asfixia. Isso é rápido, isso não demora muito não, isso é rapidinho. A pessoa percebe isso. A pessoa pode morrer asfixiada por causa dessa doença. Então, sempre que vocês verem algum alimento que a embalagem está estufada, não come, não come. Porque pode ser que tenha a bactéria que libera essa toxina botulínica que causa essa rigidez, essa paralisia no músculo. Então, como é que a gente vai tratar? Se um paciente chega asfixiando, né, com os músculos da garganta paralisados por causa disso, e não está conseguindo respirar, o médico vai entubar essa pessoa, vai passar um tubo na traqueia dela para ela respirar através desse tubo, já que a garganta dela está paralisada ali, está rígida. E o médico vai administrar uma antitoxina, que é um remédio. Essa antitoxina, ela vai quebrar, vai acabar ali com essa toxina e vai conseguir tratar isso, vai fazer o músculo voltar ao normal. Que eu coloquei 5 estrelas para ela? Porque é a partir dessa toxina que é feito o Botox. O Botox é essa injeção que as pessoas fazem no rosto, geralmente, né, no rosto, para poder acabar com as rugas. Por quê? O que faz a pessoa geralmente ter essas rugas é a contração do músculo, dos músculos faciais. Então, você coloca essa toxina ali no músculo, você coloca essa toxina ali no músculo, ela vai paralisar o músculo e aí não vai ter mais ruga. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, não é para sempre, né? Tipo assim, depois de um tempo, essa toxina ela vai se degradar ali e a pessoa vai, vai, tem que fazer, né? Tem que fazer a aplicação de Botox várias vezes, depois, né, de tempo em tempo, para poder voltar ao efeito. Mas, mas é basicamente isso. Eu coloquei 5 estrelas porque Botox é algo muito comum, né? Tipo assim, é muito comum você saber encontrar, ficar sabendo de alguém que faz aplicação de Botox. Então, como o Enem gosta dessas coisas que você tem uma aplicação no seu dia a dia comum, né? Tem uma aplicação que dá para você aplicar no seu dia a dia e tal, relacionar. Então, por isso que eu coloquei 5 estrelas, porque a aplicação seria a questão do Botox, né? A sua aplicação no dia a dia, para você poder relacionar. Então, então é isso. Acho que acabou. A gente conseguiu, em ponto aí, acabar as bacterioses. É, não vou negar, não. Eu acho que vai ser difícil eu conseguir postar, tipo assim, os exercícios já, mas eu vou postar assim que eu conseguir fazer, né, a lista de exercícios para vocês. Quem ainda não fez os exercícios de virose, façam, por favor. Importante. E aí eu vou fazer a lista de exercícios de bacteriose e vou mandar lá para vocês. Eu vou interromper a gravação para poder continuar falando. Peraí.